Os fundos imobiliários estão cada vez mais populares e ganhando novos investidores todos os meses. E com esse ciclo de queda que nós estamos vivendo da taxa Selic, a tendência é que os fundos imobiliários continuem se valorizando. Mas quanto será que é necessário para você receber R$1.000 de proventos todos os meses na conta da sua corretora dos fundos imobiliários? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de forma bem simples e detalhada para que você saiba exatamente o quanto você precisa acumular e como você vai fazer isso para que você chegue aos seus primeiros R$1.000 de dividendos. Então vamos para o conteúdo, editor, solta a vinheta. E antes da gente começar, já lembra, se você gosta dos vídeos sobre fundos imobiliários aqui no canal, não esquece do like. Então vamos lá, para a gente chegar nos primeiros R$1.000 de dividendos, eu montei aqui uma carteira com 7 fundos imobiliários. E isso é porque a minha indicação é que o investidor tenha entre 5 a 8 fundos imobiliários. Então agora que você já sabe a quantidade ideal para você montar a sua carteira, né, entre 5 a 8 FIIs, vamos falar dos segmentos. Coloquei 2 FIIs de papel e 5 fundos imobiliários de tijolo. O primeiro fundo imobiliário é o Capitana Securities, com ticker CPTS11. É um fundo imobiliário de papel, no qual seu último dividendo foi de 0,90 e o dividend yield dos últimos 12 meses em torno de 10,3%. O último provento em valor financeiro foi de 8 centavos. Então nós vamos precisar de 1.921 cotas, que custará aí em torno de R$16.428. Isso porque eu usei como parâmetro uma cota custando R$ 8,55. Então, com 1.921 cotas, recebendo 8 centavos por cota, se a gente usar como parâmetro o último provento referente ao mês de março, nós já teremos aqui do CPTS um provento de R$153. Vamos agora ao segundo fundo imobiliário, que também é de papel, que é o RECR11. E olha só que ponto interessante, peguei 2 fundos imobiliários de papel que ainda estão com desconto. CPTS 11, P sobre VP está 0,94 e o RECR 11 está com P sobre VP de 0,93, ou seja, ainda tem potencial de subir um pouquinho mais. Mas vamos lá, para o CPTS 11, o último dividendo foi de 1%, dos últimos 12 meses, quase 12%, e em valor financeiro foi 88 centavos. Ah, Carol, mas por que o outro foi 8 centavos e esse aqui 88? Muito simples, porque o CPTS 11 é um fundo imobiliário base 10. Então, uma cota custa menos de R$9. Já o RECR 11, uma cota custa quase R$90. E o importante aqui não é você se preocupar com o valor financeiro, né? Se é 8 centavos ou se é 88, mas sim o valor do dividendo, só que em porcentagem, porque a porcentagem vai te mostrar o quanto que você está recebendo em relação ao valor da cota, que no caso aqui, então, seria o dividend yield. Então, dito isso, vamos para mais um cálculo. Pessoal, vou usar o mesmo valor, 16.428, porque eu vou dividir os valores nos fundos imobiliários em proporções iguais. Eu não quero que um fundo imobiliário eu tenha 30% da carteira, aí o outro fundo imobiliário tem 10% da carteira. Não, proporções iguais. É por isso que vocês vão ver aqui que a gente vai manter o valor distribuído entre a carteira. Isso é para a gente diminuir o risco da carteira, né? Não concentrar muito capital em um fundo imobiliário apenas. Então vamos lá? 16.428, o preço da cota R$ 88. Nós teríamos então 186 cotas do RECR 11. E com isso, nós teríamos aí um dividendo de R$ 163. E agora vamos então para o próximo fundo imobiliário, o terceiro. Vamos entrar nos fundos de tijolo. E aí você vai somando aí no seu caderno os dividendos para você ver que ao final nós iremos ter
R$ 1.000 de dividendos todos os meses. Então agora vamos para o Tegar 11, que é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Ele seria o FII mais agressivo da nossa carteira porque ele é um fundo de desenvolvimento. Vocês vão ver que tem um dividendo maior, porém é importante saber que tem um risco maior envolvido. Vamos lá então, último dividendo 1%, dividendo dos últimos 12 meses 13% e em valor financeiro R$ 1,33. Então comprando R$16.428, teríamos aí 128 cotas e será o equivalente a R$ 170 de provento. Pessoal, lembrando que a gente está usando aqui como estimativa o último dividendo, tá? Não tem como a gente cravar se o fundo imobiliário vai entregar o mesmo dividendo nos próximos meses, mas ele tende a manter ali uma média. Vamos então agora para o próximo fundo imobiliário, quarto, que é um fundo imobiliário de logística, né? Vamos diversificar essa carteira. Coloquei aqui então o BTLG 11, que pagou no último dividendo 0,73, dos últimos 12 meses 8,6 e em valor financeiro 76 centavos. Se nós pegarmos então 16.428 e comprarmos, né, de BTLG 11 com uma cota hoje custando em torno de R$ 106, nós vamos comprar 154 cotas, que gerou de dividendos em março R$ 117. Então, como vocês viram, né, o fundo de logística pagou um pouco menos do que os outros. Só que, pessoal, é importante manter a diversificação. Quem olha só o dividendo, muitas vezes acaba entrando em furada. Então, cuidado. Vamos agora para o GARI 11, que é um fundo híbrido, porque ele tem no seu portfólio imóveis de logística e imóveis de renda urbana. Então, é um FII de tijolo que pagou seu último dividendo quase 1%, dividend yield dos últimos 12 meses quase 11%, e em relação ao preço da cota, 9 centavos. Isso porque ele é um fundo imobiliário base 10. Vamos ao cálculo. Comprando 16.428, eu consigo comprar 1.777 cotas. E com isso, eu receberia R$ 159 de dividendos. E estamos chegando ao fim, tem só mais 2 fundos imobiliários. Vamos falar do TRXF11. Esse aqui, pessoal, é um FII mais voltado para o setor do varejo, mas ele é bem diversificado, tem algumas coisas de renda urbana, então é legal você dar uma olhada depois ali no portfólio para você entender melhor, mas é um fundo imobiliário que está indo bem também. Último dividendo 0,79, dos últimos 12 meses 10,25 e em valor financeiro 90 centavos. Então vamos ao cálculo. Investindo 16.428, uma cota está custando em torno de R$ 112, nós conseguiríamos comprar 146 cotas e isso pagaria um dividendo de R$ 131. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então vamos para o último fundo imobiliário. Não poderia faltar um fundo imobiliário shopping, né? O brasileiro ama shopping, entretenimento, né? Galera muitas vezes vai no shopping só para passear, dar uma volta. Então aqui no Brasil, né, a gente tem essa cultura bem difundida. Então não poderia deixar de fora um fundo imobiliário desse segmento e escolhi o MOL 11. Vamos aos dados. Pagou de dividendo 0,77%, dividendo dos últimos 12 meses 8,42% e o último provento foi de 92 centavos. Então, comprando 16.428, nós teríamos com uma cota custando R$ 118, 138 cotas. Com isso, nós teríamos aí um rendimento mensal de R$ 126,96. E agora, pessoal, uma parte muito importante do vídeo, então presta atenção. Muita gente me pergunta, Carol, uma carteira de fundo imobiliário, ela tem que render quanto? Né? 1% ao mês, 0,9, 0,8, 1,5, enfim, muitos iniciantes não têm esse parâmetro. E a resposta é, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo com Selic, né, ainda acima dos 10%, nós conseguimos, com uma carteira diversificada de fundos imobiliários, algo em torno de 0,9% ao mês. Então, uma carteira para mim
de qualidade, bem diversificada, com fundos imobiliários ali bons, vai ficar na média ali de 0,9. Então, respondendo a pergunta do vídeo, Carol, quanto eu preciso para receber todos os meses algo em torno de R$1.000, sem precisar trabalhar? Nós iremos precisar de R$115 mil. Por isso que eu dividi R$16.428,57 para cada FII. Isso porque eu também escolhi 7 fundos imobiliários. Lembrando que esses dividendos já são totalmente isentos de imposto de renda e no futuro, quando você for vender essas cotas com lucro, você precisa pagar 20% de imposto sobre o lucro. Então, jovem, não esquece, o tempo ele vai passar de qualquer forma, você investindo ou não, e eu não quero que você chegue na sua velhice, na melhor idade, sem ter construído nada. Lembra, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele deixa muito claro. Se você quer ser próspero, ter tranquilidade financeira, compre ativos ao longo da sua vida. E ativos nada mais é do que fundos imobiliários, ações e vários outros investimentos aí que nós encontramos no mercado financeiro. Jovem, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, que aí eu trago mais conteúdo sobre fundos imobiliários. Deixa aqui embaixo nos comentários o quanto que você já recebe de dividendos todos os meses. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo.